Bom dia, graça e a paz de Jesus. Como estão todos? Bem? Graças a Deus, né? Quero convidar você a se aquietar. Vamos nos colocar na presença do Senhor. E enquanto a gente toca o prelúdio, eu quero convidar você a orar. Pedir para que abrir o seu coração e pedir para que Deus possa falar com você nesta manhã. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, queremos agradecer a Deus por esta manhã. Obrigado a Deus por podermos nos reunir mais uma vez aqui, ó Pai, como igreja, como corpo de Cristo, para cultuar o Teu santo nome, Pai. E queremos pedir a Deus para que nestes poucos minutos em que estaremos juntos, queremos pedir para que o Teu Santo Espírito esteja ministrando, a Deus, na vida de cada um de nós, Pai. Em cada um de nós, Pai, começar em mim, que a Tua Palavra possa fazer diferença, que o Teu Santo Espírito possa tocar, que possamos sair daqui renovados no Senhor, Pai. Muito obrigado, ó Deus. O Senhor sabe e conhece como cada um de nós está hoje, Pai. E queremos pedir para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja ministrando de uma maneira especial na vida de cada um de nós. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Gostaria de ler um pequeno trecho, um salmo. Eu vou ler Salmo 40, versículos de 1 a 3. Eu vou ler na versão NVI. Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Estava pensando sobre esse texto e uma coisa que me chamou muita atenção é que fala de uma busca, né? No começo fala, coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então o salmista estava buscando o Senhor. No final, no versículo 3,
No 2, né, fala que Deus o tirou de um poço de lama. E no 3 ele fala que pôs um novo cântico na minha boca. E o que me chamou mais a atenção é o final do versículo 3. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Muitos verão a nossa busca, muitos verão o socorro de Deus chegando, muitos ouvirão os nossos cânticos, e diz que temerão e confiarão no Senhor. Que nosso culto possa ser parte disso, esse testemunho, para que impacte a vida de outras pessoas e muitos temam e confiem também no Senhor. Amém? Eu quero convidar você a não só cantar, mas a louvar ao Senhor através das músicas. Oh
Essa música diz para não termos trabalho. O Senhor fala que o trabalho é dele. Não é que não é para trabalhar, né? Mas o trabalho é do Senhor. E como é difícil, né? Difícil descansar, é difícil você esperar. O trabalho é dele. E diz a música, e o nosso trabalho é descansar em Deus. Sim, Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor
toma todo o nosso trabalho nas Tuas mãos. E queremos entregar, ó Deus, todas as nossas preocupações, tudo aquilo que nos aflige no Teu altar, Pai. Ó Deus, às vezes é difícil, Senhor, mas nós queremos que o Senhor também nos ajude a entregarmos todas as coisas ao Senhor. E queremos pedir, ó Deus, estende a Tua mão sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Tomando, ó Deus, todas as nossas preocupações, tudo aquilo que tem tirado o sono, tudo aquilo que tem, ó Deus, nos preocupado. E queremos pedir, ó Deus, para que, assim como diz a música, possamos descansar no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar, a entregar todas as coisas ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós não temos formalmente um momento de ofertas, né? Mas você fica livre para depositar a sua oferta quando você chega ou quando você for embora, ou durante as músicas também. A caixa de oferta fica ali, né, na entrada. Você pode depositar. Estava lembrando disso hoje cedo, que antes da pandemia eu não tinha muito costume de depositar as minhas ofertas ali, né? Às vezes eu lembrava, às vezes eu não lembrava. E quando entrou a pandemia fica mais fácil, né? Pelo celular você vai lá e faz a transferência para a igreja. E às vezes a gente fica, né? Às vezes eu fico, não vai fazer diferença se eu der R$10. Não vai fazer diferença se eu não puser minha oferta. Talvez não, né? Em quantia, não, mas acho que Deus não vê a quantia, né? Deus não vê o valor que está ali, né, na cédula. Deus vê o nosso coração, né? Graças a Deus. E olha a nossa oferta, o nosso dízimo tem que ser uma forma de amor ao Senhor. Amém? Amém. Porque foi por amor também, né? Que Deus entregou Jesus por nós.
te louvar, ó Pai, te engrandecer, Senhor, porque não há no mundo nada que vence esse teu grande amor, Pai. E nós te louvamos por isso, Senhor. Muito obrigado, Pai. E agora que vamos ouvir a tua palavra, Senhor, que teu Santo Espírito possa passear no nosso meio, ministrando, ó Deus, na vida de cada um, ó Deus, de uma maneira especial. Ó Deus, fala, Deus, com cada um de nós, Pai. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe todas as coisas e te louvamos por isso, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se sentar. Bom dia. Vamos continuar ainda, né? Esse culto no mesmo espírito. Amém. Como é bom. Eu estava com um certo receio hoje de manhã. Eu tinha preparado algo nessa manhã e algo estava me incomodando. Acordei de manhã e fui fazer minha devocional e Deus falou algo e eu fiquei mesmo assim com aquele, será que sou eu? Será que é Deus? E como é bom, a gente entra aqui e começa a louvar a Deus e Deus começa a confirmar no nosso coração. Graças a Deus, então, vamos orar? Pai, queremos no mesmo espírito, ó Deus, estarmos aqui para te louvar. No mesmo espírito, ó Pai, queremos estar aqui para render graças ao teu nome. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, tanto em nossas vidas como na nossa igreja. Nós te louvamos, ó Deus, e queremos nessa hora te dar total liberdade, ó Pai. Faz aquilo que está no teu coração, aquilo que o Senhor tem planejado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O pessoal que a gente está gravando, eu queria deixar um recado. Pode abandonar esse vídeo agora. Essa palavra aqui vai ser para a igreja. Então,
Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, está falando o que ele vai falar, abandona aí, passa para outro vídeo. Amém? Amém. Vamos lá. Eu queria que você abrisse Mateus 16, 24. Seu Wanderson está escutando? Acho que não, ó. Minha esposa falou assim, vê se fala forte, hein? Senão seu Wanderson vai reclamar. Eu falei, tá bom, vou tentar. Fica falando, o japonês só fala para dentro, né? Então, vamos. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24, a palavra do Senhor fala: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Essa palavra que estava faltando nessa manhã para minha vida. Nesse ano, a gente começou em casa de maneira diferente, tinha bastante visita, então. E uma das palavras que veio nesse ano foi que esse ano a gente tinha que escutar a voz de Deus. Escute a voz de Deus. E depois de um tempo de oração, eu fui tomar um banho, e aí minha esposa, eu saí do banho e minha esposa chegou e falou assim: seu filho tem uma palavra para você. Para aqueles que não conhecem, meu filho tem 11 anos. E as duas palavras que ele falou: confiança e domínio próprio. E eu recebi aquela palavra e orei para Deus, falei assim: fala então, Deus, confiança e domínio próprio. E nessa manhã eu queria compartilhar confiança, confiar em Deus, né? Que é o que esse ano eu coloquei de meta. Confiar em Deus. E conforme o Cauro foi dirigindo o louvor, Deus foi me confirmando. Confiar em Deus. Então, essa palavra que a gente queria compartilhar. Confiar em Deus. E eu tinha pensado nessa manhã sobre confiança em Deus e falar do Salmo 23. Acho que é o salmo que todo mundo conhece, né? Foi o primeiro salmo que eu escrevi. Em casa tinha uma lousa e eu estava aprendendo a escrever, e o primeiro salmo que eu escrevi foi o Salmo 23. Então marcou minha infância esse salmo, mas por muito tempo eu deixei ele esquecido lá. Sabia na minha mente, sei decor, mas Deus falou: lê de novo. E aí eu li uma vez. Ele falou: lê de novo. Eu li 2 vezes. Lê mais uma vez. A terceira vez. E ele começou a falar sobre esse salmo. Então, são as duas passagens que eu queria comentar hoje de manhã. Mas, vamos lá. Estava com esse, Salmo 23, para estar falando hoje. Mas mesmo assim, Deus me inquietou com algo. Então veio essa palavra hoje de manhã, de Mateus 16, 24. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele fala assim: sabemos pelas Escrituras que a salvação é o dom gratuito que Jesus nos dá quando cremos nele. Mas só porque nossa salvação é gratuita, isso não significa que o resto de nossas vidas com Jesus não nos custará nada.
Jesus diz que segui-lo nos custará tudo. Isso não significa que temos que ganhar nossa salvação ou trabalhar para sermos aceitos, mas significa que seguir a Jesus requer abrir mão de tudo que temos. Quando nos tornamos discípulos de Jesus, seguimos os seus passos. Deixamos Jesus nos ensinar e guiar. Se levarmos isso a sério, então nossas vidas se tornarão modeladas segundo a vida dele. Isso significa que, assim como Jesus tomou uma cruz e abriu mão de tudo que tinha, ao seguir Jesus nós também devemos fazer o mesmo. Então, o que significa tomar uma cruz e seguir a Jesus? Significa que devemos estar prontos para desistir de tudo por causa de Jesus. Significa que negar a nós mesmos, entregando os nossos desejos e anseios. Tomar a cruz não é fácil, mas não há nada melhor nessa vida do que seguir a Jesus. Embora o prazer imediato muitas vezes pareça desejável no momento, desaparece rapidamente e nos deixa procurando por mais. Nenhuma posse ou posição pode levar à verdadeira satisfação na vida. Isso é encontrado somente em Jesus. Salmo 23 começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas para a gente conseguir chegar nesse nível de falar, o Senhor é meu pastor, Jesus fala que a gente primeiro tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Antes da gente descansar em pastos verdejantes, a gente precisa tomar a nossa cruz. A gente precisa negar a si mesmo. Confiar em Deus tem tudo a ver com isso. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e parece que a coisa não está dando certo. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e fala: aonde será que eu errei? Nessa manhã, eu queria que você pudesse refletir, não só no o que eu errei ou aonde eu errei, mas eu e você temos nos negado a si mesmo. Eu e você temos essa posição de querer estar sendo discípulo de Jesus, de tomar a nossa cruz, de falar: Senhor Jesus, hoje, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor Jesus, hoje, eu quero ouvir Tua voz, eu quero andar com aquilo que o Senhor tem. Desculpa. Acho que é o meu irmão. Desculpa. Meu irmão está em São Paulo, ele fez uma cirurgia e
Acho que deve ser ele que está falando se está tudo bem, se ele vai voltar hoje ou amanhã. Mas vamos lá. Salmo 23 começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Alguma versão em hebraico fala que esse nada faltará na verdade, que nada, quando a gente estiver junto com o Senhor, Ele não faltará na nossa vida. Se a gente estiver com Jesus, Ele não vai faltar na nossa vida. E outro dia eu pensando, eu falei assim, mas então na tradução está certo. Se o Senhor Jesus não vai faltar na nossa vida, nada vai faltar para a gente então. E talvez hoje você pode estar pensando, na minha vida está faltando. Talvez a preocupação da vida não está conforme você achou que era. Eu queria dizer hoje que confiar em Deus é esse passo de fé. Confiar em Deus é entregar a Ele, é declarar que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. É declarar que eu não vou viver por aquilo que eu estou vendo. Eu não vou viver se na política a coisa não está dando certo, se no país a coisa não está dando certo, se no mundo existe guerra e a coisa vai piorar. Eu não quero viver com esses olhos. Eu quero viver com os olhos em Deus. Eu não vou deixar que o medo nos congele. Eu não vou deixar que o meu jeito de ser japonês, Nihonjin, que fala baixinho para dentro, me impeça de estar aqui nessa manhã. Eu não vou deixar que a minha vergonha ou o meu travar de estar aqui impeça de declarar o que Deus tem falado ao meu coração. Amém? Então nessa manhã, se você um dia colocou sua vida na mão de Jesus, saiba que Ele é o cara mais importante e é a pessoa que está olhando para a sua vida. Ele é o bom pastor. Davi era pastor de ovelhas, então ele entendia muito bem como esse salmo é importante. E ele faz essa analogia que Deus era o pastor e ele era a ovelha. Eu fui estudar um pouquinho sobre ovelha e eu descobri que a ovelha não é um ser mais inteligente dessa terra. Eu falei assim, Deus, isso aí é comigo, é? Né? E ele falou, né? Muitas vezes eu acho que eu estou tomando a decisão correta. Eu não sei se isso já aconteceu com você. E Deus vem e muda. Deus tira. E naquela hora eu grito para Deus e falo assim, Deus, por que não acontece do jeito... O Senhor fala que o Senhor é bom e a coisa não aconteceu. O Senhor fechou essa porta. Passado 2 anos, eu vou te falar, eu olhei para trás e falei, graças a Deus que Deus fechou essa porta, porque depois Ele abriu uma muito melhor. Mas na hora, como ovelha burra que sou, eu falei para Deus, Deus, o Senhor não está olhando para mim? O que eu fiz de errado? E só depois de alguns anos eu pude olhar para trás e falar assim, Deus, muito obrigado, porque essa porta fechou. Muito obrigado, porque o Senhor abriu algo muito melhor.
algo que eu não podia imaginar nem pensar, algo que eu nunca sonhei em ter, o Senhor me deu. E é duro, porque a gente só consegue ver depois, né? Quando a gente está lá. E hoje a gente anda num momento que a gente está difícil, né? Olhando guerra no mundo, olhando uma economia que não vai estar indo muito bem por alguns anos, você começa a entrar em desespero. Mas esse desespero, eu vou falar para você, não é legítimo. Porque se o Senhor é nosso pastor, nada vai nos faltar. E Ele vai fazer com que a gente descanse, né, em pastos verdejantes. E se você for olhar, Israel é quase um deserto. Não é que nem aqui que a gente sai e está tudo verdinho, né? Achar pastos verdejantes lá é agulha no palheiro. Lá é tudo seco. E Davi fala que a gente vai encontrar pastos verdejantes. Ou seja, é mais fácil encontrar deserto lá. Mas ele fala que o Senhor vai prover pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A certeza dessa vida é que a gente vai andar muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Mas cada vez que a gente andar por esse vale, que você possa lembrar e declarar: não temerei, porque eu tenho pastor. Ainda que eu ande pelo penhasco, eu não vou temer. Dizem alguns que o vale da sombra da morte é um penhasco que só tem um caminho para ir e para voltar. E é um lugar onde tem, como só tem uma ida e não tem como voltar, é onde os ladrões ficavam. E quando Davi escreve isso, alguns estudiosos falam que ele está falando esse caminhar, porque uma vez por ano eles tinham que ir para Jerusalém, e eles tinham que passar por esse caminho, todo judeu. Então ele está falando: olha, não tema não, a gente vai passar por esse caminho, mas eu vou estar com você. Eu não sei qual é o seu vale, na sombra da morte, mas que você possa ter o mesmo espírito de declarar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não temerei, porque eu sei aquele que está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meu pai gostava muito dessa expressão, vara e o cajado. A vara era para correção, e o cajado é para quando, mesmo que a ovelha se desviasse do caminho, o cajado tinha um gancho e puxava a ovelha para de volta. Eu não sei por onde a gente tem andado nesse caminho, mas que o cajado de Deus nessa manhã possa te trazer de volta, se você tem se afastado. Se você tem andado com medo, ou se você tem deixado que as preocupações desse mundo hoje está ganhando no seu coração uma dimensão de depressão, de angústia, saiba que Deus tem um cajado nessa manhã que quer te puxar
de volta para o caminho, de saber que o caminho do Senhor é perfeito, de confiar que talvez hoje você pode estar pensando aqui: ah, Fer, mas você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe quantos problemas estão na minha vida hoje. Olha, realmente eu não sei, mas eu sei um Deus que sabe, e um Deus que se preocupa, e principalmente um Deus que nos ama e tem o melhor. Não tem o normal, não tem o adequado, mas Ele tem o melhor. Ele tem aquilo que é acima do que a gente espera. Ele tem o surpreendente. E eu creio. Não quero crer no que os meus olhos têm visto. Não quero andar pelo que eu tenho olhado. Um mundo em guerra, uma economia em decadência, um desemprego. Não quero olhar por isso. Quero crer que se eu colocar Ele em primeiro lugar no meu coração, eu vou chegar lá, no final da vida, e poder declarar que nem Paulo, né? Combati o bom combate, andei na fé. Amém? Para terminar, que você teste um tempo. Vamos ter um tempo de oração agora. Que você colocasse. O primeiro versículo falava: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. E se você no seu coração colocar esse propósito para Deus nessa manhã, de negar-se a si mesmo, de falar: Deus, eu quero ser um discípulo seu, então eu quero amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Eu quero ter amor pelo meu próximo, o mesmo amor que eu tenho para contigo. Ele vai te falar nessa manhã que você vai desfrutar da palavra do Senhor, de poder dizer: o Senhor é o meu pastor e nada tem me faltado. O Senhor é meu pastor e Ele tem me levado a pastos verdejantes no deserto. O Senhor é meu pastor e Ele tem me levado às águas tranquilas. Minha alma não está atribulada, mas tem o refrigério do Senhor. Minhas preocupações hoje estão no altar de Deus. Onde eu posso resolver, a gente tem que resolver. Mas onde a gente não tem o que fazer, a gente coloca nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nessa manhã nós queremos declarar, em primeiro lugar, ó Deus, que cremos na Tua salvação, cremos na Tua graça e no Teu perdão, ó Pai, sobre as nossas vidas.
Mas mais do que isso, nós queremos dar mais um passo a Deus e dizer que queremos te seguir. Queremos pagar o preço da cruz que o Senhor pagou um dia em nossa vida. Queremos ser discípulos, Senhor. Queremos amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Queremos, ó Pai amado, andar conforme o Senhor andou. Para isso, ó Deus, queremos nos negar a nós mesmos. Ó Pai amado, nessa manhã, aceita a nossa oração. Aceita, Pai amado, derrama do Teu Espírito Santo sobre cada um aqui, ó Deus. Vem revelar, ó Deus, se existem pecados que tem afastado do Senhor. Se o nosso eu, ó Pai, se a gente só tem olhado para o nosso umbigo e muitas vezes temos nos feito de coitados, ó Pai, temos reclamado com o Senhor que nada nessa vida tem dado certo. Senhor, nessa manhã nós queremos nos arrepender. Nessa manhã, Senhor, nós queremos negar, Senhor, a nós mesmos e declarar, ó Deus, vem ser Rei em nossas vidas. Vem ser Senhor, ó Pai amado. Queremos que o Senhor seja o nosso bom pastor. Queremos que o Senhor dirija, Pai, nossa vida. Que o Senhor endireite os nossos caminhos. Que o Senhor nos traga de volta para o Teu lado. E que o Senhor nos guie e nos dirija a pastos verdejantes. Senhor, a águas de descanso. Senhor, que o Senhor venha refrigerar a nossa alma, a nossa mente que está atribulada. Ó Deus amado, derrama do Teu Espírito Santo. E que a Sua paz venha encher a cada vida aqui nessa manhã. Que cada um aqui, ó Pai, possa estar saindo diferente do que entrou. Que possamos confiar nesse ano em Deus, como nunca confiamos. Que possamos colocar, Senhor, as nossas preocupações em Tuas mãos, e que a gente possa descansar em Ti. Como cantamos, Senhor, nosso trabalho, o único trabalho nosso deve ser descansar em Ti, ó Pai. Queremos, Senhor, nesse ano, estar, ó Pai, sintonizados em Ti. Estar debaixo da Tua graça e da Tua unção. Nós Te louvamos, ó Deus, com gratidão, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. Nós Te louvamos em gratidão, porque o Senhor já tem mudado a nossa história. Nós Te louvamos, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor tem todas as coisas debaixo do Seu poder. Que o Senhor tem olhado, ó Pai, o Senhor tem olhado sobre a vida de cada um aqui. E o Senhor já tem abençoado, ó Pai. Muitas vezes, mesmo não entendendo agora, daqui a alguns anos nós vamos olhar para trás e ver como a Sua obra é boa, perfeita, Pai. Ó Deus amado, ajuda-nos, Senhor, a nos negar a dia. Ajuda-nos, Senhor, a nos negar, ó Pai, para que o Senhor possa viver em nós, para que o Senhor possa se manifestar em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Diante dessa boa semente que foi lançada em nossos corações, que a nossa oração seja: Senhor, que esse ano nos livre de nós queremos ter a ousadia de nós não sermos aquilo que Deus imprimiu em cada um de nós, de sermos ovelhas. Amém? Que essa identidade de sermos ovelhas possa ser marcada nas nossas vidas. E que essa relação ovelha-pastor, pastor-ovelha, possa ser a identidade, a marca da minha vida, da sua vida. Que o nosso olhar para um para com o outro seja de uma ovelha
para outra ovelha. Essas ovelhas seguindo o Supremo Pastor. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós ovelhas. É que nós oramos gratos em Cristo Jesus. Amém.